nossa satisfação, nossa gratidão pela presença, que Ele, como sempre, traz uma palestra, um tema, que dá para cada um de nós a oportunidade de uma reflexão diferente, mas que é importante de tudo isso a gente colocar em prática, né? A gente vivenciar os ensinamentos dos Espíritos. Então vamos iniciar a nossa palestra da noite, fazendo a nossa oração, cada um com a sua fé, com a confiança que devemos ter no nosso Pai Criador, de amor e misericórdia, e ao nosso Divino Mestre Jesus, e aos seus mensageiros celestes, aos benfeitores espirituais desse lar espiritual, o nosso protetor, e toda essa falange do bem que agora nos envolve, esses fluidos que pairam sobre nós, essa energia sempre saudável, possamos permitir que esse clima possa nos dar o fortalecimento espiritual e a alegria de viver. E assim, nesse sentimento de gratidão a Deus pelo presente de hoje, pela noite de hoje, pelo acolhimento desse lar espiritual, essa casa bendita, vamos direcionar nesse instante essa oração ao nosso Pai Criador, na certeza que cada um de nós possa levar, ser concedido a cada um de nós o necessário. Então vamos, com a prece de Pai Nosso, darmos por iniciarmos os nossos trabalhos da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, vamos ficar com carinho, uma magnetismo positiva do nosso irmão Denis. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande, né, quando temos a oportunidade de cá chegar. Afinal, a gente já vai granjeando amigos, né? Como nos ensina Jesus, granjeai amigos. E a gente fica um pouquinho distante, a gente já começa, né, a sentir saudades, sentir vontade de aparecer. Aí temos a oportunidade, então vamos aproveitar, né? Que bom poder vê-los, né, e revê-los. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema que, para mim, eu confesso ainda é difícil, né? Eu, Denival, voluntário trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, ali na Vila Linda, em Santo André, nós temos bastante dificuldades, mas vocês aqui, né, não têm a mesma dificuldade que nós, não. Vocês já estão, né, bem melhores. E o tema da noite é no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então nós vamos ler um pouco, né, para continuarmos fiel ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai refletindo a respeito. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. O item 1 vai dizer assim: o poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa,
Até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então, se chegaram os discípulos a Jesus em particular, ele dissera: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, itens de 14 a 19. E chegaram-se a eles o discípulo e perguntaram: por que nós não conseguimos lançá-lo fora? Será que tem alguma semelhança conosco nas reuniões mediúnicas das quais participamos? Nenhuma. Quando chegam aqueles irmãozinhos sofredores, necessitados de esclarecimento, necessitados de amor, necessitados de bastante aconchego, de bastante amor realmente, essa energia que transcende, e necessitado desse amor, mas ele não deseja ainda se libertar daquela criaturinha que estão convivendo de forma, muitas vezes, por simbiose, e ele se torna duro, se torna estéril, não permite que esse amor que é ofertado na casa espírita e na reunião mediúnica chegue até ele e consiga passar pelas barreiras que ele mesmo criou. Quantas dificuldades nós encontramos nas reuniões mediúnicas em participação? A dificuldade de fazer com que aquela criaturinha que permanece ainda nas trevas da ignorância, não compreendendo o amor de Deus, não compreendendo o amor de Jesus e dos seus incansáveis mensageiros, trabalhadores do bem na casa espírita, ainda se sentem refratários e persistem, querem e lutam para prosseguir na sua senda odiosa, maltratando, infligindo dor à criatura que ele subjuga, aos familiares dessa criatura, porque mesmo por ser familiar, sofre porque ama também aquele irmãozinho, aquela criaturinha, mas o espírito tenazmente não se permite enxergar a luz e nem tampouco dar liberdade ao outro irmãozinho que no passado talvez, num pretérito talvez distante, não agindo como deveria agir, cometeu algo que viesse a prejudicar esse outro irmão. E agora ele toma a justiça por suas próprias mãos e não se permite largar. Ora, se nós temos Jesus há mais de 2000 anos e temos o Consolador, o Jesus prometido, então nós temos que repensar os ensinos de Jesus. Porque naquela época os discípulos não conseguiram retirar o espírito que ali estava a cobrar as dívidas que aquele jovem na vestimenta física atual estava sendo cobrado. Mas ali nós sabemos, todos nós temos a certeza, que era um espírito milenar, assim como nós. E esse espírito milenar necessita de aprender, necessita de deixar o egoísmo, o orgulho, necessita de se permitir libertar de todos os penduricalhos que ele veio agregando ao longo das inúmeras reencarnações, para permitir que com espaço livre o amor possa chegar até ele, que o amor possa penetrar aquela carapaça e envolvê-lo nas vibrações de amor e luz.
Os discípulos tiveram dificuldades. E nós, na casa espírita, na reunião mediúnica, temos casos aí que rolam, né? Anos e anos, até que a gente consegue fazer com que aquele irmãozinho, participando das reuniões mediúnicas, participando das palestras, assimilando um pouco desse amor que o Criador tem para todos, que ele possa ir se modificando aos poucos, paulatinamente, né? Dia após dia, até que ele consiga se amolecer, consiga liberar espaço para que os bons espíritos cheguem e tomem conta dele, envolvendo-o no amor e na luz. Na época falava-se demônio, mas nós sabemos que é um espírito que ainda não veio para a luz, e ele ainda se compraz nas sombras, ignorante das leis de Deus, ignorantes desses conceitos novos que a codificação kardeciana traz para todos nós. Eles insistem em permanecer nas trevas da ignorância. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina que nós necessitamos estudar. Não existe outra forma. Quem passa daquele portão para cá, adentra este salão, ele já está comprometido com o estudo, com a pesquisa. Ele tem que se propor a essa renovação, porque sem estudar, sem analisar, sem pesquisar o Evangelho de Jesus e a codificação kardeciana, ele levará ainda milênios para se melhorar. E muitos acabam dizendo: eu entrei na doutrina espírita, mas não gostei, fiquei por lá algum tempo e depois eu deixei. Será que ele entrou na doutrina espírita? Ele veio na casa material, ouviu algumas palestras, tomou passe, tomou aguinha fluidificada, mas para entrar na doutrina espírita, que é o Consolador por Jesus prometido, é a doutrina que veio para nós a pedido de Jesus ao Pai, e o Espírito de verdade que veio encabeçando essa falange, veio a pedido de Jesus, e Jesus com eles. Então nós temos que estudar para deixar também a ignorância e conhecer como tudo se processa. Então nós temos que estudar verdadeiramente para compreender a proposta de Jesus para nós. Terceiro milênio, século 21, é a era do Espírito. Não estamos mais na era da matéria, estamos na era do Espírito, como nos diz José Herculano Pires. Então temos que permitir nos libertarmos de todas as mazelas e abrir espaços para desenvolver o intelecto e também desenvolver o amor que trazemos. Nossos sentimentos hoje têm que ser purificados. Não pode mais ser aquele sentimento de outrora, quando utilizávamos ainda o ego, né? Muito orgulho, muito egoísmo. Eu vou amar quem me ama. Se não me amar, eu também não amo. Isso não é amor, porque quando nós falamos de amor na doutrina dos espíritos superiores, nós falamos do amor fraternal, do amor universal, do amor que sabe que o meu próximo é igual a mim. E todas as alegrias que me faz feliz, também fará feliz ao meu próximo. E todas as dores que me entristecem, também entristecerá o meu próximo. É o amor que move o universo. É esse amor que nós temos que conhecer, compreender e nos permitir nos tornarmos instrumentos desse amor, porque é o plasma divino, é o hálito de Deus. Então todas as suas criaturas necessitam de estarem envoltas e permitir tomar-se por inteiro desse amor fraternal, esse amor que move o universo. Desta forma, talvez, a gente consiga, nas reuniões mediúnicas, facilitar o nosso trabalho e esclarecer com mais facilidade aos irmãozinhos que chegam necessitados desse esclarecimento que é fundamental para nós.
Então vamos ver. No segundo parágrafo vai dizer assim: é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais, que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. A fé é vacilante. Por isso que é fundamental para nós, que adentramos a doutrina dos espíritos superiores, o estudo do Evangelho de Jesus e da codificação kardeciana. Mas é estudar mesmo, como diziam os nossos antecessores, né? Queimar a pestana, né? É horas e horas debruçado em cima dos livros a estudar. E antes de começar a estudar, parar tudo, se retirar, né, do burburinho, buscar um cômodo isolado, elevar o pensamento ao Senhor da vida e rogar a Ele, permita aos bons espíritos, vossos mensageiros, nosso anjo de guarda, que possa vir conosco, iluminar nossa mente, clarear também nosso sentimento para que consigamos tirar o espírito da letra, porque o espírito vivifica, enquanto a letra mata. Então, nós temos que saber como estudar através do auxílio dos bons espíritos, nossa mente clara, nossos sentimentos abertos ao novo, aquilo que está contido, para que consigamos assim processar a nossa renovação moral e espiritual, absorvendo todo o conhecimento que cá está. É a diferença que é para nós espíritas. E quando estamos realmente dentro da doutrina dos espíritos superiores, nós não deixamos mais, nós não sairemos mais. Porque aqui nós chegamos, aqui nós estudamos, fomos abraçados, fomos acolhidos, partimos para os estudos, porque nós chegamos aqui com uma série de dúvidas. Lembram aquelas perguntinhas básicas? Vamos listar aí talvez 4, que diz assim, aqueles questionamentos, né? O que sou? De onde vim? O que aqui estou a fazer? E para onde irei depois que minha organização física baixar a sepultura? Porque eu não sou corpo, eu sou um espírito imortal. Estou de passagem pelo planeta por conta dos débitos contraídos em existências pretéritas. Então nós vamos ver essa fé robusta, essa fé sincera, né? Essa fé que realmente ela realiza aquilo que nós necessitamos realizar. E logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, a minha edição é uma tradução do José Herculano Pires, e logo no início do Evangelho ele coloca assim para nós: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, como está a nossa fé? A nossa fé está realmente inabalável? A nossa fé realmente consegue remover montanhas? Transportar as montanhas? Se ainda não, nós temos que começar a estudar novamente, temos que nos olhar mais no espelho,
temos que nos perguntar se a minha postura para com o meu semelhante está no agrado de Jesus. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele agiria da mesma forma ou ele agiria de uma forma melhor? É necessário a reflexão para que consigamos fazer valer a fé raciocinada. Por isso a necessidade dos estudos. Dificuldades todos nós temos, querido, mas Jesus nos ensina dizendo assim: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vencei-o também vós. Se Jesus nos dá esse alento, nos conforta com esses ensinos, então devemos ter essa confiança. E por conta dessa confiança, devemos trabalhar mais com muita vontade, com muito desejo de nos aperfeiçoarmos em relação ao Consolador por ele prometido. E ele diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. Aqui é interessante a gente refletir, né? Percebe? A fé sincera e verdadeira, a fé esclarecida, a fé raciocinada, da fé insegura, daquela fé que muitos lá fora dizem possuir, mas que não possuem. A nós mesmos, muitas vezes, se não nos policiarmos nas 24 horas do nosso cotidiano, nós vamos nos deparar com situações que exigirá de nós a calma, a reflexão, a paciência, a tolerância. Antigamente, daquele portão para fora, você podia explodir a qualquer momento. Você fazia parte do mundão lá fora. Mas depois que você entrou para dentro da casa espírita, que você estudou e que você busca se renovar, você tem que deixar a grosseria, você tem que deixar a ignorância, você tem que deixar a ira, você tem que deixar o ódio, você tem que deixar tudo que não presta lá fora. E você é um espírito renovado, porque você buscou a verdade. E se você encontrou a verdade, você é calmo, você é manso, você é pacífico em todas as horas do dia. Ninguém irá tirar a sua paz, porque você sabe que o mal que está no outro é dele, não é seu. Você não precisa comprar. Você conhece a verdade. E você conhecendo a verdade, o que nos diz Jesus? Eu sou Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós conhecemos tanto que Ele é nosso modelo e guia, por que eu serei diferente? Por que eu desejarei agir com estupideza, com ignorância? Eu detenho conhecimento, eu sei como tudo se processa. Lembra, eu falei aqui algumas vezes, Sócrates, o grande filósofo da antiguidade, ele dizia para nós assim, 370, talvez, 380, antes de Jesus, ele dizia assim: só existe um bem, o conhecimento, e só existe um mal, a ignorância. Se nós estivermos no conhecimento, se determos esse conhecimento, nós estamos no bem e não teremos problema jamais. Agora, se não buscarmos o conhecimento, se não nos encontrarmos no conhecimento, a alternativa é a ignorância. E quando você está na ignorância, tudo e qualquer coisa te mete medo, te assusta, te apavora. Lembra? Todos passaram pelas escolas, né, as primeiras letras.
Lá nas primeiras letras nós vamos encontrar uma passagem de um Bandeirantes que ele, querendo os tesouros, né, querendo as riquezas dos indígenas, ele coloca cachaça, né, em um prato, acende aquela cachaça e diz para os índios que se eles não trouxessem o ouro e as pedras preciosas, ele tocaria fogo nas águas. Lembram disso? Nos rios. E os indígenas, preocupados, apavorados, então levaram para ele tudo aquilo que era a riqueza que ele desejava. Percebe a ignorância? A falta de conhecimento. Agora, quando estamos no conhecimento, ninguém vai te enganar, ninguém irá te iludir, porque você detém o conhecimento, você sabe como todas as coisas se processam. Agora, não somos corpos, somos espíritos imortais, estamos no conhecimento. Então, nós sabemos que esse veículo físico, ele tem prazo de validade. E quando esse veículo físico findar o seu prazo de validade aqui no planeta, e você, espírito imortal, regressar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, como que você retornará à nossa pátria verdadeira? Será que você retornará melhorado, bem melhor do que quando aqui você chegou? Ou você chegará igual de quando aqui você chegou? Nós não podemos retornar para lá igual. Ainda mais se nós adentramos a casa espírita e temos a necessidade de estudar, temos a necessidade de processar a nossa evolução como espíritos imortais. Então, vai ficar difícil e triste para nós se nós não tivermos essa possibilidade de avançar, porque nós vamos ter que olhar nos olhos daquelas criaturinhas que avaliaram a nossa vida quando para cá necessitávamos retornar. E vamos falar para ele o quê? Será que teremos possibilidades ao menos de olhar nos olhos dos nossos avalistas que permanecem na nossa retaguarda, que confiaram em nós, que assinaram um documento dizendo: não, eu confio no Odenival, eu sei que o Odenival vai lá e vai realizar a tarefa que foi combinada aqui conosco. Se eu conseguir retornar e olhar nos olhos, eu estarei no lucro. Agora, se eu retornar e olhar para os pés dos meus avalistas, não conseguir levantar meu olhar, é porque eu estou no prejuízo. É que eu desperdicei 70 anos, 80 ou um século, uma existência, e não realizei o trabalho que eu vim para cá realizar. Então é fundamental que a gente possa refletir a esse respeito. Ele diz aqui também, olha, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem que age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem. Então, se aliamos a nossa fé, esse poder, né, da fé, essa confiança real e verdadeira, nós poderemos dizer às montanhas que trazemos, né, passa-se daqui para colar, e ela há de passar, porque são as montanhas das nossas imperfeições, a montanha do orgulho, a montanha do egoísmo, a montanha da avareza, a montanha da ignorância, a montanha de todos os vícios que carregamos. Se desejarmos e tivermos esse conhecimento e a fé ardente, aliado à força de vontade, nós conseguiremos realizar maravilhas, porque Jesus também nos assevera, né? Vós sois deuses, se desejardes, podereis fazer aquilo que faço e muito mais. Ele acredita, ele confia em nós. E nós confiamos em nós o suficiente para remover essas montanhas ou não?
interessante que há mais de 2000 anos nós temos exemplos de fé, de fé verdadeira. E ainda hoje, 2025, terceiro milênio, século 21, nós precisamos ainda de estarmos atentos, estudando sempre, para que a gente consiga realizar realmente aqueles atributos que o Senhor da vida espera que nós venhamos a realizar, que nós venhamos a deter. Algumas criaturas perguntam para nós como ter fé nos dias atuais, porque nos dias atuais é tão complicado, está tudo tão complicado, tudo tão do avesso, que fica difícil para nós. Como ter fé então nos dias atuais? Ora, nós temos Jesus, estudamos o seu Evangelho, nós temos a confiança que o Pai nos ama e nos cria para sermos felizes. E essa confiança em Deus, essa confiança que Jesus trouxe para nós, apresentando o Pai de infinito amor e bondade, ela é para ser sentida. Ela tem que ser sentida, tem que ser vivida. Porque se você não se permitir sentir, viver essa confiança em Deus, então como que nós podemos acreditar no amanhã? Como que nós podemos acreditar no boa noite, vai com Deus, tenha uma excelente noite, tenha uma excelente semana? Se nós não temos fé, por que desejar? Se desejamos é porque nós temos fé, porque nós acreditamos. Então, ter fé nos dias atuais. Se conhecemos o Evangelho de Jesus e conhecemos a codificação kardeciana e conhecemos verdadeiramente, porque detemos esse conhecimento, buscamos esse conhecimento, estudamos, fomos a fundo, analisamos, comparamos, então nós temos certeza de que o Senhor da vida existe e que Jesus continua a esperar por nós. Então nós vamos ver no livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar no ano 33, 34, em Corinto, uma família que era assim, caminhava bem. Era o pai, a mãe e um casal de filhos. A mãe falecera e ficou então os filhos já adultos, jovens ainda, aos cuidados do pai. Mas o pai fraquejara um pouco com relação ao poder e à imposição do Império Romano, que tomara as suas terras em Corinto. Então nós vamos observar Gesiel e Abigail, os filhos. E Gesiel e Abigail faziam de tudo para cuidar do pai velhinho já. Mas acontece que o pai não se fez calmo, não se fez tranquilo. Arrumou algumas encrencas com o Império Romano e o representante de Roma lá tomou as terras, as propriedades que eles tinham. E ele ainda cai nas armadilhas daquelas criaturas e acaba se metendo em confusão muito grande. Aí o que nós vamos observar? Nós vamos observar que ele não queria, pela lógica, ceder as terras, mas ele não tinha como negar. Então, Roma, através dos seus prepostos, toma as propriedades dele. E ele fica muito bravo, briga, arruma confusão, aí eles são retirados das propriedades e vai passar por uma série de inquisições. E nós observamos que o pai, depois de tomar uma surra bem dada, ainda sofre as torturas que o Império Romano oficializa. E Gesiel e Abigail, vendo toda essa tortura sem poder fazer nada, Gesiel fala para Abigail: Abigail, o papai não está bem, papai provavelmente vai morrer, vai desencarnar. Vamos fazer então a oração que mamãe nos ensinara? Aí eles fazem a oração
que a mamãe os ensinara, porque era momento de prova, momento de provação, muita dor. Então eles lembram da oração e eles fazem a oração. E a oração diz assim, todos vocês aqui conhecem, né? Encarnados e desencarnados também. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas meu banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como ter fé nos dias atuais? Como ter fé em todos os dias? Salmo 23. Observa, o Senhor é sempre conosco, Ele nunca nos abandona. Temos um anjo de guarda que nos guarda e protege. Temos os espíritos guias e protetores, temos os espíritos familiares que caminham conosco, que nos estendem a mão, que nos auxilia. Então, por que duvidar? Seja a época que for, se você conheceu Jesus, realmente conheceu Jesus, não como os outros lá de fora dizem, se você realmente conheceu Jesus, esse Espírito magnífico que para cá veio, e nós sabemos através dos estudos, das comunicações espíritas, que Ele é o governador do planeta Terra, e Ele não dorme, porque Deus não dorme, e Jesus não dorme. Então nós temos realmente essa fé, e nós temos essa fé inabalável, porque realmente nós estudamos, analisamos, comparamos e observamos que não existe nada de mais puro, de nada mais perfeito que a justiça divina. E a justiça divina se faz através da reencarnação, a sua lei basilar. Sem a reencarnação não haveria justiça, mas com a reencarnação, que é os nossos processos escolares, né? Aí existe realmente justiça, aí existe Deus. É a reflexão da noite. Espero que tenha servido, né, para vós, porque os ouvidos mais próximos são os meus, né, e para mim serviu. Espero ter conseguido passar uma mensagem positiva para vocês, encarnados e desencarnados, né, que possamos aproveitar essa noite maravilhosa e avançar com inteligência. Muita paz, muita luz. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Palmas para Jesus. Né? Amém. Palmas para Jesus, gente. Obrigado. Quem vai fazer a prece de encerramento? Fê, faz esse programa. Pode? Bom, vamos agradecer ao palestrante pelas palavras. Acredito que, apesar do ouvido dele ser o mais próximo, serviu para todos. É um tema que realmente toca na gente. Em muitos momentos nós não temos a fé, mas com estudo e esforço, com certeza, de grão em grão, nós iremos cada vez mais aprender, estudando e conseguindo conquistar nossa fé. Agradecer também a oportunidade de todos hoje aqui, encarnados e desencarnados, estarem aqui, ouvindo um pouquinho, cada um dentro do seu
aprender, da sua inteligência e do aproveitamento. Então, com a prece de Pai Nosso, a gente encerra os trabalhos dessa noite. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos